simbologia é do sonho, que é um sonho compartilhado com todos, né, da região, que é um sonho de mudança, de transformação, de alternativa, de um desenvolvimento, de uma mudança na educação, né? E ele simboliza um sonho. Então, ele é só um start. A gente pretende, o nosso sonho é que daqui a 10 anos, Santarém se transforme em um polo de desenvolvimento de software livre, porque essas crianças hoje que estão aprendendo ela está aprendendo iniciação de computadores com software livre, daqui a 10 anos ele vai ser um programador ou vai ser uma programadora, né? Então, a gente está mesmo, quando a gente fala em apontar um outro modelo alternativo que seja sustentável para Santarém, a gente está falando isso de uma forma palpável, com o que a gente está trabalhando hoje e que a gente vê que daqui a 10 anos pode se transformar. Então, o mapa, ele é um símbolo para a gente. Ele é muito simbólico, porque ele representa ele representa a materialidade de um sonho compartilhado, um sonho de transformar a nossa região, de dar uma alternativa, né, de desenvolvimento para a região e de melhoria, de mudança social através da educação, da comunicação e da codagem e do software livre. E só um parênteses aqui, é que é interessante que o desenvolvimento da nossa região, né, ela sempre foi baseada assim na derrubada da floresta, né, tirar a madeira, a soja, minério, e a gente está pensando, a gente está apontando outro caminho, né, que a nossa cidade, a nossa região, ela pode se desenvolver sim, mas de uma forma bem diferente, né, desenvolvimento através do conhecimento da molecada, da galera. Então, é esse caminho que a gente está apontando, né, é por aí. Oi, sou a Karen, sou do Museu da Pessoa. Eu queria fazer uma pergunta bem concreta. A gente tem um trabalho que está completando 10 anos, completou 10 anos esse ano, que trabalha com memória nas escolas, tem mais de 30 municípios em todo o Brasil. E ele sempre tinha um tripé: memória, leitura escrita e inclusão digital, das crianças fazerem coleções com as entrevistas e tal. O aspecto que veio sendo mais complicado ao longo desse período é essa parte digital. Por coisas como já foram faladas aqui, as professoras têm muita resistência, ou quando os municípios são menores, têm muita dificuldade de entrar na internet. Então, é complicado assim, conseguir os formadores mobilizar a professora deixar as crianças mexerem. Então, tem todo aquele pedaço. Então, eu fiquei muito interessada em entender, né, como que vocês realmente, assim, no dia a dia, como que aconteceu de conseguir que eles fizessem animação, com quantos computadores eles estavam, aonde que estavam esses computadores, como é que foi esse trabalho no concreto, porque a nossa experiência é que isso é complicado, né? Então, fiquei pensando, poxa, em Santarém eles conseguiram fazer, fiquei pensando onde é que está o nosso problema, se vocês conseguiram fazer tudo isso. Como é que foi mesmo o desafio com a professora, conseguir fazer ela meter a mão nesse tipo de coisa? Obrigado, Carmen. A gente tem uma história aí do Puraqué, né, quando a gente começou o nosso projeto, o nosso coletivo lá no bairro da Periferia, em Santarém, e a gente começou a montar um laboratório com 2 computadores dentro do bairro mais perigoso da cidade, justamente para a gente envolver aquela turma lá na questão da inclusão digital. Então, quando eles iam para lá para digitar um texto, por exemplo, a gente discutia um tema das drogas, sei lá, bebida, e aí eles já criavam um texto já de acordo com o que a gente debatia. Já faziam um desenho, aí eles já criavam um desenho de acordo com o tema. E isso a gente veio trabalhando no longo do tempo. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho nas escolas, para a gente isso foi muito fácil. Aí, realmente, você tem toda a razão quando você coloca que é difícil as pessoas compreenderem, os professores, assim, como é que vão estar ligando os temas, né, usando os softwares, usando os programas de computadores.
Então, esse trabalho, ele foi bem ideológico, foi muita conversa, foi muito trabalho que nós tivemos no início, né? Porque tem esse detalhe de professores já estarem muito tempo, né? Já são professores e já estão no laboratório, e a gente começou a fazer um trabalho mesmo bem extenso, para eles compreenderem a ideologia do software livre e para eles compreenderem, principalmente, que mesmo sem internet, mesmo sem computadores novos, eles tinham ali programas de computadores com programas educativos, jogos educativos. E a gente, como vocês podem ver aí no mapa, tem muitas cidades, muitos balõezinhos aí, que é do outro lado do rio, que fica 13 horas de barco para a gente chegar lá. Então, tem comunidades aí que não tem internet mesmo, não tem. E tem comunidades... Sim, esse é do mapa, né, que já tem a estrutura, e a gente arrasta para lá e já mapeia. E, então, tem muitas comunidades que funcionam a energia através de gerador de energia, que precisa de combustível, de diesel, que a comunidade faz vaquinha, faz coleta, compra o diesel, e o laboratório funciona uma vez na semana, uma manhã na semana, né? E ainda assim os professores ficaram motivados a fazer esse tipo de trabalho. Quando fomos fazer animação, muitas escolas de comunidade de longe queriam participar, mesmo sem internet, e nos chamavam para ir lá. Tem uma que fica na hidrelétrica de Curuaúna, né? Então a gente conseguia montar um servidor local lá para eles, sabe? Colocava os conteúdos lá, os softwares, enfim. E aí lá motivava a tal ponto que eles se apropriavam das coisas. E quando eles queriam trocar ideias com a gente, eles tinham que ir para a cidade ou tinham que viajar, tipo, 6 horas até num telecentro ribeirinho para mandar um e-mail para a gente, sabe? Eles iam de canoinha. Então, essa distância, essa dificuldade, eu acho que dá mais vontade, sabe, das pessoas lá, porque as coisas são muito mais difíceis para a gente. Só complementando, a gente nem falou essa questão da nossa realidade com relação à internet na Amazônia, né? Nós nem entramos nesse debate, porque aí é um outro debate, é uma outra palestra para ser feita. Carmen, 3 coisas: amor, afeto e paixão. A gente chegava com os professores, não como os professores midiáticos que estão indo mostrar as ferramentas tecnológicas da informação e comunicação, não. Nós chegávamos como iguais. A gente construía, a gente mostrava o conhecimento que a gente tinha e nós compartilhávamos o nosso conhecimento com eles e eles compartilhavam o deles conosco. Então, o processo era de construção coletiva, junta, da metodologia, né? Então, isso foi muito importante, né? Então, como o Tarcísio falou, foi uma questão ideológica, filosófica, e depois a gente entrou para ver a questão técnica, de mostrar as ferramentas e tal e tal. Então, foi um trabalho de coautoria, né? Então, por isso, essa facilidade, digamos assim, que não é uma facilidade, porque tiveram vários percalços. A gente chegava em comunidade, não tinha internet, não tinha computador velho, aí tinha que meta-reciclar, tinha que fazer as oficinas de meta-reciclagem com os professores, para eles meta-reciclarem os computadores, eles meta-reciclavam, montavam, não tinha internet, aí criavam um servidor local que ia compartilhar os conteúdos, ia girar os conteúdos lá. Então, é essa questão, de tratar os professores como iguais, né? De compartilhar o conhecimento nessa ética hacker de conhecimento, colaboração e liberdade, e enfrentando os desafios junto com eles, compartilhando o nosso conhecimento com eles e o deles conosco. Gente, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, rapidinho. Como se deu a relação com as comunidades indígenas, com as escolas indígenas? A receptividade foi a mesma? Como é que se deu isso? É interessante, né, que tem comunidade indígena que eles nos chamam e querem, não, queremos ter internet aqui, como é que a gente faz, né? E eles já têm computadores
lá que vão trabalhando, computadores antigos, velhinhos e tal, mas eles estão querendo divulgar o que eles têm lá, eles querem trocar ideia. A gente vê que tem umas aldeias lá, por exemplo, o Uai-Uai, que para a gente chegar lá fica no mesmo estado, claro, mas são 3 dias de Santarém para lá, até chegarmos no local, só para chegar, né? Mas vale muito a pena. São 82 cachoeiras no caminho, né? Então você imagina, assim, é um negócio de rally e tal, enfim, rally, né, pela estrada. E aí, o que eles mais querem é participar disso. Eles querem. E hoje tem um grupo de indígenas que estão na faculdade, né? E aquele mesmo grupo lá fazem parte de um ponto de cultura lá da aldeia, e esse mesmo grupo aí replica o conhecimento, ministra as oficinas para os parentes lá deles, né? Para outros povos que chegam, porque eles acabaram virando a equipe de cultura digital da aldeia, né? Uma referência das aldeias, assim, dos povos próximos. Então, isso é verdade. É legal que essa galera aí, quando vai para Santarém fazer formações, oficinas, eles se hospedam na nossa casa por aqui, que a gente tem uma casa de hóspede, então vários amigos vão e tal, e ficam lá, então eles acabam ficando como integrantes do Puraqué, e a gente acaba aprendendo até a falar algumas coisas que eles falam, porque nós temos traços indígenas, mas eles, enfim, são, assim, eles só falam o Uai-Uai, o Xeré, o Catuena, Tunaiana, enfim. E isso é legal, porque a gente troca essa experiência, a gente troca o conhecimento. E eles estão muito dentro disso mesmo, muito dentro disso, né? Tanto indígenas, quilombolas e ribeirinhos. É um panelão lá que a gente tem, bem legal. Bom, eu sei de uma história que eles foram fazer formação numa aldeia indígena e queriam casar o Tarcísio. Não sei se isso já é história da viagem ou se é verdade. Isso é invenção, gente. Não sei, deve ter um fundo de verdade. Bom, É afetividade. afetividade. Com relação à afetividade, eu só queria agradecer ao Breno, né, por ele ter compartilhado essa metodologia do mapeamento afetivo, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trabalha, porque é afeto, 100%. As professoras, elas só compraram a ideia, elas só começaram a trabalhar porque afetou elas têm afeto por essa ideia, é um projeto e é um sonho compartilhado com todos, e nós já estamos com o planejamento de fazer 2 mapeamentos afetivos em 2 escolas, em uma escola e um bairro, né? Então, a gente quer conversar muito e agradecer muito por você ter compartilhado conosco essa metodologia. Convidar todos vocês, convidar a Carmen. Carmen, você tem que ir para... Oi? Karen, desculpa. Karen, você tem que ir para Santarém, já está convidada para você ver, para você conhecer. Todos vocês já estão convidados e é só dar um toque para a gente. Obrigada. Obrigado, gente. Gente, a gente pode aqui dizer sem medo de errar que o projeto Por Aqui, o coletivo, é um dos grandes orgulhos da cultura digital brasileira, né? Um projeto que vem desde o início, né? Na reflexão de Gilberto Gil, quando projetou os pontos de cultura, oficinas de conhecimentos livres, né? A gente tem o Gama, que é um grande ícone aí de todo o movimento, né? Então a gente só fica satisfeito de que vocês continuam aqui e projetando para frente, né? E nesse projeto para frente, eu gostaria de chamar a atenção de uma possibilidade, né? Vocês estão trabalhando com mapas de vista, fazendo esse mapeamento, usando ele até para ver essa autorrevelação, né, de mostrar, nós estamos aqui, nós podemos interagir. E isso tem muita relação com o Cultura Educa, né, que é o projeto da parceria MINC-MEC, desse mapeamento das escolas e do entorno. Quem sabe a gente não pode pensar, inclusive no debate técnico de hoje à tarde, dessa conexão do Mapas de Vista com a plataforma do Cultura Educa, de uma forma que a gente já possa criar um modelo de interação entre esses projetos que nascem, né, na localidade, com essa iniciativa do Ministério de estar mapeando toda essa possibilidade. Então, vamos em frente, gente, que a gente está um pouco atrasado. Agradecendo aí a presença do coletivo Por Aqui. E vamos agora com o Porto Alegre CC. Bom dia, pessoal. Eu sou o Thiago Moresco, de Porto Alegre. Trabalho na Lung, a empresa que, na verdade, está por trás, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Unicinos, que é uma universidade lá do Sul. Ou seja, que está compondo esse grupo indutor do Porto Alegre CC. Estou aqui junto com o André Martinez, que também trabalha com a gente. Vou passar para ele, então, se apresentar. Bom dia a todos.
para a gente é um prazer imenso, uma satisfação. Primeiro porque, basicamente, o espírito do Porto Alegre CC é um espírito de zonas de conhecimento. Então, a gente trabalha com uma ferramenta, trabalha também com conceitos, e a disseminação e passar esse conhecimento à frente é a base, né, o motor, é a energia que, na verdade, está por trás de todo esse movimento. Queria começar dizendo, primeiro, que quando a gente fala em Porto Alegre CC, na verdade, nós estamos trabalhando com 3 perspectivas simultâneas. Primeiro, uma plataforma digital de cartografia e participação social, que o Thiago vai falar mais detalhadamente logo após a minha fala, e que tem a ver com uma articulação de tecnologias de informação e inteligência com o que a gente chama de tecnologias de colaboração, co-design e convivência. Então, essa tecnologia que está projetada num aplicativo, num software, ela é uma parte de um sistema maior, é a ponta de um iceberg. Além disso, o Porto Alegre CC, ele é um sistema de inteligência social que se propõe a permitir que os habitantes de uma cidade possam, primeiro, criar uma sensibilidade mais ampla e afetiva por esse território que eles habitam e consigam conhecer as suas próprias necessidades e colaborar na co-construção de uma cidade que tem a ver com as aspirações dos seus próprios habitantes. E também a gente entende o Porto Alegre CC, ou a VIC Cidadania, ou o conceito de inteligência social, que é a base de todo esse projeto, como um processo, como um sistema de pedagogia social. Então, a gente acredita que a plataforma, por si só, ela é um instrumento para alguma coisa maior que nós entendemos que seja um processo de aprendizagem cidadã, de aprendizagem social. Queria começar simplesmente... Isso. Posicionando, contextualizando o projeto. Então, a gente tem... ele surge num contexto de Porto Alegre. Porto Alegre já foi sede de 4 fóruns sociais mundiais, 2001, 2002, 2003, 2005 agora, acontecerá um outro em 2013. É uma referência mundial em democracia participativa e tem 23 anos de prática do orçamento participativo. Isso parece um dado absolutamente contundente, interessante, mas se a gente for pensar, na verdade, da população de Porto Alegre, de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, 15 mil pessoas foram envolvidas com o orçamento participativo. Isso significa 1% da população dessa dita cidade que projeta, que é referência mundial em democracia participativa. Então, o Porto Alegre CC, lá atrás, um dos motores, um dos sopros, uma ânima desse projeto, tem a ver também com a possibilidade de expandir e de constituir uma possibilidade de participação social mais ampla, mais contundente que as mecânicas próprias até do orçamento participativo. A gente sabe também que a democracia participativa ela acaba incorrendo em uma realidade, na forma como ela opera presencialmente. Acabam surgindo determinadas lideranças políticas que, por essa vocação, têm mais voz, têm mais possibilidade de articulação política do que o cidadão comum, que faz parte dessa cidade, que quer co-criar, que quer co-idealizar e que participa ativamente de uma realidade política, mas que não tem essa vocação, não é um ser político, não é um articulador, não quer subir numa bancada e talvez não tenha nem condição de acompanhar as assembleias, enfim. Então, a gente propõe, com a ideia de inteligência social, uma tentativa de radicalizar essas possibilidades de participação social democrática. Basicamente, a plataforma de inteligência social, a gente considera ela a partir dessas funções. Primeiro, uma plataforma que permita a corresponsabilização, que os cidadãos entendam que aquele espaço é um espaço público, que aquele espaço é um espaço que diz respeito à vida dele e que, portanto, ele pode exercer a autonomia dele, pode deliberar sobre o futuro desse lugar que ele habita. Segundo, desenvolver uma cultura de cuidado. Com essa consciência de corresponsabilidade, eu tomo uma atitude, eu vou cuidar desse espaço público. Isso já está presente na plataforma como ela está implementada hoje. Além disso, ela traz alguns outros elementos. Uma cultura de cocriação da cidade, então definir os rumos,
Definir que nesse parque, a despeito do projeto da última prefeitura, nós queremos uma ciclovia, ou queremos determinadas estruturas de esporte e lazer, ou queremos determinadas estruturas culturais, e a população exercer essa capacidade de inventar a cidade, de inventar o espaço que ela está habitando. Com o empreendedorismo, que é a capacidade de transformar essas ideias em alguma ação conjunta, e aí entram dois aspectos que são os aspectos culturais propriamente desse projeto. A emancipação, então, a expansão dos direitos por essa tomada de consciência, que passa por processos afetivos, não é simplesmente uma questão de expansão de direitos políticos, mas principalmente de reconhecimento desse espaço público e de capacidade de diálogo. Dentro de uma plataforma participativa digital, existem várias posições, vários pontos de vista, então a gente acredita que é preciso também pensar como que esses diálogos passam a se estabelecer na vida, no fluir dessa plataforma, na realidade da população. A LUNG, como o Thiago falou, ela faz parte de um grupo maior, que a gente chama Grupo Indutor. Esse Grupo Indutor, ele é o corpo de sustentação do projeto na cidade. Então, assim, a LUNG, que é a empresa que desenvolve o software e que coordena o processo de pesquisa da metodologia e das tecnologias, ela é a gestora de um processo de pesquisação participativo que faz com que o projeto esteja em permanente construção e, ao se construir o conhecimento e o projeto, também se constrói uma realidade participativa em que ele ocorre. Então, é um sistema de aprendizado integral. A gente tem, então, a fonte, que é o entendimento, a LUNG é fonte porque ela traz esses princípios metodológicos, atua também como disseminadora, e aí se envolve também os poderes públicos, lideranças comunitárias, investidores, ele exige investimento econômico, as universidades, a iniciativa privada e os movimentos sociais. Então, esse conjunto, essa articulação conjunta, ela é chamada Grupo Indutor, que dá sustentação para o projeto. Ela trabalha basicamente os processos de implantação e de articulação do projeto dentro da realidade da cidade, que envolve, inclusive, a construção, já com a participação dos cidadãos, das governanças que darão continuidade para o projeto, para que ele possa tomar autonomia. Hoje, basicamente, nós temos 3 pilares nesse grupo. É a Universidade do Rio dos Sinos, que startou o projeto, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Parceiros Voluntários. Cada um deles tem um papel muito específico nesse contexto de articulação. Então, a universidade, ela entra com a investigação dos conceitos, tanto como inteligência coletiva, as questões dos sistemas emergentes, como sedimentar processos cocriativos e como monitorar as informações que são emergentes da plataforma. A prefeitura entra com a sua experiência em democracia participativa e os parceiros voluntários com a experiência em articulação social. Basicamente, os princípios de funcionamento eu vou colocar aqui, depois o Thiago vai mostrar isso na prática do sistema. Só para colocar que aqui, o que a gente está apresentando nesse slide propriamente a visão do sistema como um todo, mas a implementação do Porto Alegre CC, ela está numa etapa desse projeto. Nós temos uma parte disso implantada. Então, a ideia do projeto é o seguinte: os cidadãos, eles se articulam e participam de uma plataforma orientada por Wikispots, conectados com Wikispots, e eles vão apresentar suas causas. E esses cidadãos, formando comunidades nas redes sociais que eles costumam utilizar, ou simplesmente se integrando a movimentos que já existem, eles vão conectar, de alguma forma, essas causas a programas que já estejam ativos dentro da realidade da cidade. Por exemplo, uma política pública de meio ambiente. Então, a Secretaria de Meio Ambiente seria vista como um movimento e a política de meio ambiente como um programa dessa secretaria. Então, a gente não coloca a ideia de instituições de entidade por entender que o que vale é o fluxo de vida desse movimento. Então, não é a secretaria em si, mas a política em ação, a política viva dessa secretaria num determinado tempo, que vai coincidir com uma agenda pública com a qual a causa que o cidadão propôs vai necessariamente dialogar. Esse diálogo ele vai acontecer a partir de interfaces de participação cívica que vão permitir essa integração, essa conexão.
Então, um cidadão pode entrar com petições, com fóruns, ele pode simplesmente denunciar que há um buraco na rua, na frente da casa dele, que vão cortar as árvores, ele pode propor um projeto para ser trabalhado no futuro em diversas áreas, isso vai gerar uma causa e o sistema ele vai permitir que essa causa seja atrelada aos movimentos que fazem a gestão das agendas públicas pertinentes a essa causa. Hoje nós estamos muito na aplicação, na experiência da relação cidadão-causa-agenda pública. Ainda o sistema vai evoluir para o processo de incorporação propriamente dos movimentos. Hoje, o Tiago vai dar mais detalhes, mas hoje os movimentos estão mais centrados nos sistemas de articulação e de escuta da própria prefeitura e dos parceiros voluntários, né? Eu estou passando... Basicamente, a ideia de pedagogia social ela acontece por esse conceito que nós chamamos de participação-aprendizagem. Então, a ideia é simples, é complexa, porém simples. Primeiro, o sistema permite e documenta o contato que o cidadão tem com determinada causa que lhe é importante. Então, é importante que a gente consiga registrar, por exemplo, a memória imaterial dessa rua, desse bairro, ou que a gente consiga denunciar que o nível de violência está prejudicando o espaço privado das pessoas que vivem aqui. Então, esse é o contato. O sistema permite que ele tenha conhecimento sobre essa causa propriamente, onde ela está encadeada, onde ela está conectada e que tipo de pessoas também estão preocupadas com esse mesmo assunto, tanto no contexto da cidade, quanto como em outros contextos que vão além do próprio espaço da cidade. Ele pode tomar um posicionamento por ter conhecimento de outras visões sobre o mesmo assunto, e assim ele assume uma responsabilidade, e a partir dessa responsabilidade ele vai se conectar aos movimentos existentes, às comunidades existentes, e vai, por fim, poder tomar uma atitude. Então, esses são os princípios da inteligência social que dão base para a articulação da plataforma em si. Eu vou passar agora a palavra para o Tiago entrar propriamente no Porto Alegre CC. Bom, o André fez essa fala mais, na verdade, que antecedeu o projeto e de concepção do projeto. E agora o que eu vou compartilhar com vocês são as ações práticas e o que, na verdade, aconteceu desde a fundação do Porto Alegre CC em março de 2011 até o dia de hoje. Bom, então, o Porto Alegre CC, a gente trabalha com o conceito de Wikicidade, mas antes de falar de Wikicidade, eu gostaria de falar rapidamente sobre o que são Wikispots, o que é esse conceito, o que significa isso que a gente está trazendo aqui. O que é um Wikispot, então? No nosso entendimento, né, e no conceito do Porto Alegre CC, um Wikispot é qualquer território real, então pode ser cidades, bairros, parques, enfim, qualquer espaço geográfico, ponto geográfico definido, que recebe intervenções e colaborações através de uma plataforma digital. Pode ser um aplicativo, uma plataforma web, enfim. Então, uma Wikicidade ela é um tipo de Wikispot, existem N outros. Antes de falar do Porto Alegre CC propriamente, eu gostaria de falar um pouco sobre o Redenção.cc, que, na verdade, foi o projeto que deu origem e que possibilitou o Porto Alegre CC, possibilitou a construção do Porto Alegre CC. Então, a Redenção é um parque público da cidade de Porto Alegre, um dos parques mais importantes da cidade. Foi fundado em 1935, então, só aqui alguns dados. Recebe aí cerca de 9 milhões de visitantes por ano e tem uma relação afetiva muito forte com os habitantes de Porto Alegre. Então, é o local onde as famílias vão passar o final de semana, enfim, vão aproveitar o seu tempo de lazer. Então, o problema do Redenção.cc, como é que ele surgiu? Unicinos, que é uma das esferas que compõe o grupo indutor do Porto Alegre CC, ela é uma universidade que não estava localizada em Porto Alegre até então, mas estava abrindo alguns cursos em Porto Alegre e desejava anunciar essa chegada, então, utilizando formas não tradicionais. Então, na verdade, o Redenção.cc nasceu nesse contexto. A solução, então, foi criar o que a gente chamou de Wikipark, de novo, um outro tipo de Wikispot, então, nesse caso, um parque público, para que as pessoas